Bem-vindos a mais um vídeo. Quem não conhece o William Craig? Para quem já se enfiou nesses debates entre o teísmo e o ateísmo. Eu mesmo já fiz isso quando era ateu. Eu já fiz isso quando deixei de ser ateu. Hoje eu me proponho a bater nos ateus. Mas quem se esquece dos debates do William Craig, independente de se você for ateu ou não? E convenhamos, o homem na retórica é brilhante. Ele tem verdadeiras joias, pérolas retóricas. Ele sempre se acostumou a humilhar os ateus, seja de qual calibre for. Richard Dawkins, o apóstolo do ateísmo militante, sempre fugiu de William Craig, porque ele sabe que seria humilhado. Aí o Richard Dawkins prefere debater com aqueles ateuzinhos que mal conseguem articular palavras. Ele, entendeu? Aquele tipo mais da espécie Terra Jovem, coisas assim. Tá? Não estou dizendo que é errado acreditar na Terra Jovem, mas estou falando da maneira que esses crentes se postam. Mas deu para entender onde eu quero chegar. O Richard Dawkins, ele foge do William Craig, porque o William Craig, ele realmente tem o time correto para falar, ele tem respostas rápidas. Quem não lembra dele humilhando o Peter Atticus? Eu faço questão de colocar o corte aqui. For a God, because science can account for everything. On the other side of the argument is the reasons why people do believe in God. One can understand why people believe in God. It's a sense of being alone. It's a sense of bewilderment. It's a sense of wishing for power over other people. It's the worst of the reasons. It's simply a sense of bewilderment. It's a sense of being alone. And you would know these feelings far better than I, because you obviously believe in them. But there's taken together with a reason why people believe, desperate to believe, together with the fact that you don't need actually a God, in a sense amounts to an argument against the existence of God. Well, I guess I don't see that. I mean, why doesn't that commit the genetic fallacy of trying to say that by explaining how a belief originates, you thereby show the belief to be false? Even if it were true that belief in the existence of God were the product of fear and anxiety and so forth, which I don't for a minute admit, but even if it were, that's simply a genetic fallacy to say that because that's the way the belief originates, that therefore the belief is false. But that's only one half of the argument. I'm not saying that that alone is adequate, and I'm not saying that the fact that science can account for everything, it alone is also adequate. But taken together, the fact that science is omnipotent, and the fact that I can understand why people like you desperately want to believe in God, that is an argument against the existence of God. But two fallacious arguments put together don't make a sound argument, right? They are, but two legs are support. Yes, but the legs have to be sound. I mean, But these are sound. I mean, I'm arguing both the sufficiency and the necessity. The first argument only, if granted, which I don't grant the premises, but the first argument will only prove that it's not necessary to believe in God in order to explain certain things. That doesn't prove God doesn't exist. The second argument commits a genetic fallacy of saying that because you can explain how people come to believe in God, that therefore God doesn't exist. Neither of those warrant the conclusion, therefore God doesn't exist. No, I did not say that it was going to be a mathematical proof. No, but I mean, it is valid in the sense that there is no need for a God. I mean, everything in the world can be understood without needing to invoke a God. You have to accept that that is one possible view to take about the world. Sure, that's possible. Okay. But do you deny that science cannot account for everything? Yes, I do deny that science So what can. can't it account for? Well,
had you brought that up in the debate, I had a number of examples that I was going to give. I think there are a good number of things that cannot be scientifically proven, but that we're all rational to accept. Let me list 5. Logical and mathematical truths cannot be proven by science. Science presupposes logic and math, so that to try to prove them by science would be arguing in a circle. Metaphysical truths, like there are other minds other than my own, or that the external world is real, or that the past was not created 5 minutes ago with an appearance of age, are rational beliefs that cannot be scientifically proven. Ethical beliefs about statements of value are not accessible by the scientific method. You can't show by science whether the Nazi scientists in the camps did anything evil as opposed to the scientists in Western democracies. Aesthetic judgments, number 4, cannot be accessed by the scientific method because the beautiful, like the good, cannot be scientifically proven. And finally, most remarkably, would be science itself. Science cannot be justified by the scientific method. Science is permeated with unprovable assumptions. For example, in the special theory of relativity, the whole theory hinges on the assumption that the speed of light is constant in a one-way direction between any 2 points A and B. But that strictly cannot be proven. We simply have to assume that in order to hold to the theory. But you're missing the whole... So put that in your pipe and smoke it. Yeah, all right. Okay. So none of these beliefs can be scientifically proven, and yet they are accepted by all of us, and we're rational. Eu já teria pedido o pinico e vazaria, se eu estivesse no lugar do Peter Atticus. Ok. No entanto, o William Craig tem um problema. Muitos problemas, na verdade. Ele e o outro que aparece à esquerda da imagem, o Ove Plantinga. O Ove Plantinga é quem inventou o argumento ontológico modal. Depois eu explico. Mas primeiro vamos focar no William Craig. O estilo do William Craig é muito bom para esse tipo de espetáculo, como acabamos de ver. E tem outros, tá? Vocês podem pesquisar. É divertido de ver. É divertido ver o William Craig dando pauladas nos ateus. Mas qual é o problema? Paulada não resolve muita coisa. Aqui, no meu caso, eu prefiro usar tiros de bazuca mesmo. Mas vamos analisar, digamos assim, as pauladas do William Craig. Se fizer uma analogia com o William Craig é tipo uma espécie de Denilson, o jogador de futebol. Ele dá espetáculo? Dá. Ele dá dribles humilhantes? Dá. Mas e o resultado? Cadê? Aqui está o problema. Tá? O William Craig é como se fosse uma espécie de Denilson. E Santo Tomás é o Messi. Basicamente é esse o ponto aonde eu quero chegar. O William Craig, ele tem diversos problemas com a sua filosofia. Diversos. Primeiro, o modo de debate dele. Tá? O William Craig, quando ele vai debater, os argumentos que ele usa para a retórica dele funciona. Ok, ele consegue bater nos ateus muito bem. No entanto, se eliminarmos o mediador, se eliminarmos os cronômetros usados, se eliminarmos as regras do debate, se colocarmos para esses argumentos, para analisarmos sem o tempo da regra do debate, a coisa muda. E muda completamente. Geralmente, o William Craig, ele estrutura os argumentos usados nos debates em 3 ou 4. Geralmente, ele vai usar o argumento cosmológico de Kalam. Ele vai usar o argumento modernista de sentir Deus. E a ressurreição de Jesus Cristo.
Há outros 2 argumentos que ele usa esporadicamente. Geralmente ele usa 3. O certo que ele vai usar é o argumento cosmológico de Kalam e a ressurreição de Jesus Cristo. Eu vi isso em todos os debates que eu assisti dele. O argumento do meio, digamos assim, pode variar. Às vezes ele usa o argumento moral e o de sentir Deus, que é totalmente modernista, tá? E eu não preciso me aprofundar aqui porque que esse argumento não deve ser usado. E o argumento moral não serve também, porque não prova Deus per se, digamos assim. Não é argumento que Santo Tomás usa. As leis morais são decorrentes dos outros argumentos a favor da chamada existência de Deus. O correto é ser de Deus. Mas aqui eu vou usar a existência mesmo, tá? Para questão didática. Ok, mas qual é o problema, por exemplo, de usar a ressurreição de Jesus Cristo? É simples. Para quem é católico, até mesmo para protestantes, tá? E cismáticos orientais, mas, no geral, para aqueles que dizem professar a fé cristã, o argumento da ressurreição de Jesus Cristo é inegociável, tá? É algo inegociável. Porque São Paulo apóstolo disse: se Cristo não ressuscitou, vã é nossa fé. Perfeito. Não podemos negar, não podemos sequer questionar. É um evento histórico que realmente aconteceu. E se não acreditarmos nisso, vamos nos perder eternamente. O problema é que isso não serve para o ateu. Um público neutro, por exemplo, que vê isso de fora, não vai aceitar, no geral. Há provas históricas, materiais, digamos assim, sem precisar da luz sobrenatural da fé? Isso há. Mas isso não significa que, a partir disso, nós devemos acreditar em Deus, já que estamos usando argumentos que estão no âmbito da razão natural. Lembrando, Santo Tomás, ele ensina na Suma contra os Gentios. Está no capítulo 9 do primeiro livro. Quando for argumentar com os gentios, os argumentos devem ser de razão natural. E a questão da ressurreição de Jesus Cristo já não é de razão natural, é de fé. Ainda que possamos conceder as provas históricas, tá? Isso do ponto de vista ateísta, não necessariamente nos leva a crer que Deus existe. É colocar a carroça à frente dos bois. É algo que não dá certo. E eu duvido muito que algum ateu realmente tenha se convertido a partir desse argumento. Pode haver, aliás, eu concedo a possibilidade. Mas eu acho muito difícil. Não impossível, mas difícil. O argumento cosmológico Kalam, ele é interessante. Ele, de alguma maneira, tem um pé na segunda via de Santo Tomás de Aquino. No entanto, não se identifica com a segunda via e padece de problemas filosóficos gravíssimos. Inclusive, eu já vi ateus respondendo a esse argumento, adivinhe só, usando Kant. Sim, meus amigos, Kant. Tá? E ser refutado por alguém que usou Kant é tipo fim de carreira. Tá? Melhor pendurar chuteiras, jogar toalha. É um fracasso total. Tá? Mas eu não estou aqui para analisar à luz da doutrina kantista. Vamos usar a luz da doutrina tomista. O argumento cosmológico Kalam, formulado por William Craig, está estruturado num silogismo simples, que, à primeira vista, é válido. Tá? Formalmente é válido.
digamos assim, a figura do silogismo é válida, tá? Então, a premissa maior diz o seguinte: tudo que começa a existir tem uma causa. O universo começou a existir. Então, logo, o universo tem uma causa. Então, o complemento da conclusão que se diz é o seguinte: o universo foi criado por uma causa transcendente maior que o próprio universo. É válido. O problema está justamente na premissa menor. O universo começou a existir. A premissa menor, ela não é verdadeira digamos, no sentido de que, tá? Não se pode provar racionalmente que o universo começou a existir. Isto é, o gesto criador de Deus, que deu origem ao ser do universo, é conhecido pela luz sobrenatural da fé. É pela revelação que sabemos que o universo foi criado de nada. Colocar como premissa menor o universo começou a existir é uma petição de princípio. Porque o que prova que o universo começou a existir, senão a luz sobrenatural da fé? Aí que está o problema do argumento cosmológico Kalam. Existe aí uma falha grave na argumentação. E os ateus vão explorar essa falha. É claro que o William Craig, com a sua retórica, ele vai explicar isso por meio de argumentos racionalistas, basicamente. A premissa maior é válida. A conclusão que se dá considerando a premissa menor, ok. A estrutura do silogismo é válido. Mas a premissa menor não se prova. Ela é falha. Aliás, ela não é falsa per se, né? Porque nós, católicos, concedemos. Aliás, concedemos não. Professamos. Nós, católicos, professamos que o universo começou a existir, que o universo foi criado. Isso é inequívoco. Isso está no livro do Gênesis. Mas, para o ateu, isso não é demonstrável. Entenderam o problema? A segunda via de Santo Tomás de Aquino nos coloca a necessidade de existir uma causa que transcende a todas as causas segundas, que é a causa primeira encausada, que é o próprio Deus. Mas não necessariamente prova o surgimento do universo a partir do nada, por meio do gesto criador de Deus. É aí que entra a diferença entre o argumento cosmológico Kalam e a segunda via de Santo Tomás de Aquino. O argumento cosmológico Kalam nada mais é que uma segunda via de Santo Tomás de Aquino com lacunas, com buracos e com uma falha silogística. Então, meus amigos, aqui vamos entrar em um outro argumento que o William Craig também usa às vezes, que inclusive esqueci de colocar, mas que não é dele. É de um filósofo analítico chamado Alvin Plantinga. Qual é o problema do Alvin Plantinga, basicamente? Aqui já estamos entrando num argumento que não é falha apenas, tá? É completamente errado e, infelizmente, é idolatrado por muitos apologetas da internet. Eu já vi gente dizendo que é a mais perfeita prova da existência do ser de Deus, ignorando, claro, completamente a Santo Tomás de Aquino. Pois bem, meus amigos, o argumento ontológico de Plantinga, também podemos chamar argumento ontológico modal, que é o nome mais correto, começou a aparecer a partir de um escrito de Alvin Plantinga de 1968, tá?
que é intitulado, deixe-me ver, assim: The Ontological Argument from St. Anselm to Contemporary Philosophers. E o Alvo Plantinga, ele vai desenvolver o argumento, né? Inclusive a partir de The Nature of Necessary. O argumento é digamos assim, um requentamento do argumento de Santo Anselmo. E o nome ontológico, ele é muito falho, tá? É muito falho. O ideal seria o argumento idealista. O argumento de Santo Anselmo, ele já foi respondido por Santo Tomás, tanto na Suma Teológica, na segunda questão, no primeiro artigo, tá? Ele já foi respondido e é respondido de maneira mais aprofundada ainda na própria Suma contra os Gentios. E qual é o problema do argumento do Santo Anselmo? No meu artigo contra os ateus, eu coloco o seguinte aqui. Cadê? Sim. O grande erro, tá, desse que é o uso desse argumento, que estão o Santo Anselmo de Cantuária, René Descartes, Gottfried Leibniz e Immanuel Kant, eles colocam que a existência de Deus pode ser presumida a partir da sua própria ideia. No fundo, é exatamente isso. Ou seja, eles partem do ideal para o real. É como se a própria ideia pressupusesse uma realidade. Entenderam? E isso é grave. Não estou dizendo que é herético, tá? De forma alguma. Tá? Toda a reverência para Santo Anselmo de Cantuária, doutor da igreja, que interceda por nós. Ele está agora junto com Santo Tomás de Aquino na glória celeste. Mas isso não o isenta de erro, tá? Na Suma Teológica, primeira parte, questão 2, artigo 1º, resposta à segunda objeção, ele responde que o que o homem concebe como nome Deus pode não conceber necessariamente com Deus, aquele que é. São Tomás coloca na Suma contra os Gentios, no livro 1º, capítulo 11, aquela opinião, ou seja, de que o ser de Deus é evidente, em parte também se origina de não se fazer a distinção entre o que é simplesmente evidente por si mesmo e o que é evidente para nós. Deus, com efeito, é simplesmente por si mesmo evidente, pois aquilo mesmo que Deus é, também é o seu ser. Mas porque não podemos conceber aquilo mesmo que Deus é, ele permanece desconhecido para nós. Assim, por exemplo, que o todo é maior que a parte é simplesmente evidente por si mesmo. Mas tal expressão seria desconhecida para quem não concebesse as ideias de todo e de parte em sua mente. Assim, assim muitos podem conceber a Deus como o corpo, ou identificar como a própria natureza, ou como o sol, ou mesmo um monarca, etc. Assim, para demonstrar o ser de Deus, como conhecemos alguns de seus atributos ou perfeições, né, que será demonstrado, é necessária uma demonstração a posteriori e não a priori. E eu coloco uma outra coisa, viu? A 5 vias de Santo Tomás de Aquino, ela está perfeitamente conforme o que está na própria Sagrada Escritura. E o que está na Sagrada Escritura? Em Romanos 1, versículo 20. Que as perfeições invisíveis de Deus, o que inclui também o seu ser,
ela pode ser conhecida por nós a partir das coisas visíveis, ou seja, das coisas criadas, das criaturas. A partir das criaturas, a partir do conhecimento das criaturas, ascendemos até Deus. O que o Olvi Plantinga, requentando o erro de Santo Anselmo, tá? Só que de uma maneira mais racionalista, com um verniz matemático, é simplesmente, digamos assim, inverter essa ordem. Por que Deus existe? Porque nós podemos conceber a ideia de Deus a partir da ideia de mundos possíveis. É uma salada total aí. Ele mistura Descartes com Leibniz e com Santo Anselmo. Faz uma salada doida aí. No lugar de nomes, coloca fórmulas matemáticas como parte de uma equação. E assim está feito o argumento de Santo Anselmo. É um espantalho? Não é. E vamos analisar a fundo, tá? Para servir como referência, para não haver... Eu estou usando aqui um estudo de Nelson Gonçalves Gomes, tá? Deixa eu ver. Que é da Universidade de Brasília. Esse estudo está disponível na revista Veritas, volume 56, número 2, maio e agosto de 2011, nas páginas 47 até 63. Eu vou deixar linkado no rodapé esse artigo, tá? E lá tem todas as referências e também tem as citações aqui usadas. A parte em que ele explica o argumento ontológico modal de Plantinga está mais precisamente na página 52. A partir da página 52, perdão. Ele coloca aqui: ao invés de trabalhar com a noção usual de insuperável grandeza de Deus, Plantinga subdivide-a em partes, pois introduz dois novos conceitos: excelência máxima de uma essência em um mundo, M maiúsculo, e grandeza máxima de uma essência. Perceberam que já começa a confundir as coisas aqui? Por quê? Qual a diferença entre excelência máxima e grandeza máxima em essência? Enfim, as propriedades em que os sistemas teístas tradicionalmente atribuem a Deus, onipotência, onisciência e perfeição moral, perfazem a excelência máxima, que Plantinga não entende como mundo indexada, pois é possível que um ente tenha excelência máxima apenas em M0. Enfim. Essa propriedade, entretanto, não deve ser confundida com ter excelência máxima em M0, que é o mundo indexada. Portanto, ter excelência máxima não é propriedade essencial. A grandeza máxima de uma essência, entretanto, é a excelência de um ser no mundo real, M0, e em todos os demais mundos possíveis, M1, M2, M3, o que torna uma generalização de excelência máxima. Agora eu pergunto, qual é o fundamento metafísico para essa monstruosidade lógica que nós estamos vendo aqui? Mas vamos continuar. Uma vez estabelecidos tais conceitos, dois postulados são estabelecidos na base do argumento. A propriedade grandeza máxima implica estritamente excelência máxima em qualquer mundo possível. Meus amigos, qual é a dificuldade de aceitar que Deus, por ser a própria perfeição, é a causa de todas as perfeições e que isso não tem nada a ver com o mundo possível, o mundo real ou o que raios for? Qual é a dificuldade?
Olha a complicação que o Plantinga está fazendo aqui. Continuando, B. A propriedade de excelência máxima implica estritamente onipotência, onisciência e perfeição moral. O postulado A caracteriza o conceito de grandeza máxima como generalização da excelência. Dizer que a primeira implica estritamente, a segunda significa que, onde está aquela, está esta, em qualquer mundo possível. A asserção B, por sua vez, caracteriza o que seja excelência máxima, embora tal propriedade não seja mundo indexada. B estabelece que, onde quer que haja excelência máxima, tem de haver onipotência, onisciência e perfeição moral. O postulado A e B, por si sós, não garante as propriedades ter grandeza máxima e ter excelência máxima estejam exemplificados em algum mundo possível. Na verdade, A e B limitam-se a definir que relações existem entre essas propriedades. Uma vez estabelecidos tais elementos, o núcleo do argumento de Plantinga pode ser postulado graças à introdução de um terceiro postulado. Mas que complicação, meu Deus do céu. Mas vamos continuar. É possível que a grandeza máxima seja exemplificada. Na linguagem de S5, esse postulado significa que A. Existe um mundo M e uma essência e tais que E está exemplificada em M, sendo que E implica estritamente ter grandeza máxima em M. Portanto, em ao menos um mundo possível, M existe um ser X com propriedade de ter grandeza máxima em M. Plantinga representa que uma concepção bastante específica a respeito da natureza dos mundos possíveis, cujos pormenores não entram diretamente na presente prova, salvo quanto a um ponto. Ele remete àqueles mundos ao mundo real. Isso leva-o a pressupor implicitamente a hipótese de que M seja o mundo real. Esse pressuposto tácito pode ser exemplificado por meio da seguinte hipótese. M igual M0. Ora, o consoante é o postulado A, o ser X tem excelência máxima em qualquer mundo possível no qual ele exista. Logo, em M, a seguinte frase é logicamente verdadeira e, portanto, necessária. Depois, B, para qualquer entidade X, vale. Se X exemplifica a essência E, então X exemplifica a propriedade de ter excelência máxima em qualquer mundo possível. Vocês querem que continue? Ok, vamos continuar então. Porém, esse contexto de S5, o que é necessário no mundo é o em todos. Portanto, a frase P é necessária em todos os mundos possíveis. Daí o seguinte, a essência E implica estritamente a propriedade de ter excelência máxima em qualquer mundo possível. Ora, não tem sentido falar um ser X como portador de uma propriedade em determinado mundo possível se X nele não existe. Logo, a essência E implica a condição de existir em qualquer mundo possível. E a partir daí conclui-se que se M é um mundo possível, é impossível que a essência E não esteja nela exemplificada. Ao formular esta frase, Plantinga libera-se da hipótese H, pois ela não é mais precisa. Nesse contexto de S5, é impossível é impossível em todos. Nesses termos, é impossível que X não exista em todos os mundos possíveis. Por conseguinte, considerando o estabelecido em B, tem a conclusão final. Em todos os mundos possíveis, existe um ser maximamente excelente, ou seja, onipotente, onisciente, moralmente ótimo, que é Deus. Em particular, Deus existe no mundo real. Por que tanta complicação? Agora eu pergunto, para que tanta complicação? Vocês podem objetar, mas as 5 vias é complexa, é o cume da metafísica atomista, correto? Para entender as 5 vias tais como estão na Suma Teológica, é necessário ler centenas de páginas, é necessário dominar toda a filosofia aristotélica.
Meus amigos, se vocês quiserem aprofundar as 5 vias, sim, vocês têm que passar por tudo isso. No entanto, o que São Tomás faz é basicamente transcrever em linguagem filosófica o que um caipira entende, tá? Um caipira entende que há um ser perfeito que criou esse mundo, ou usando uma outra linguagem, causou esse mundo. As coisas boas desse mundo precisam de uma causa também boa, que é a própria bondade. Um caipira entende isso. É o que eu posso chamar de caipirismo metodológico, tá? Caipirismo metodológico, o que significa? Que tal coisa podemos explicar para um caipira entende. Você pega as 5 vias, usa as palavras adequadas, um caipira consegue entender, tá? Agora, se quiser aprofundar, ok, precisa estudar Aristóteles, precisa estudar o Escritos de São Tomás, e ali chegamos nas 5 vias. O que o Plantinga faz é uma complicação completamente desnecessária. É uma monstruosidade metafísica e lógica também. Tá? É um matematicismo nojento. Ele transformou o ser de Deus em uma possibilidade de mundos possíveis que também deve ter aqui no mundo real. É uma suposta prova que está construída no idealismo em seu mais elevado grau. Tá? Podemos dizer o seguinte, fazer uma comparação. Imagine que um homem está no fundo do poço, tá? Num poço fundo mesmo. Aí aparece Santo Tomás para esse homem e ele apresenta: olha, temos essa corda aqui, que é o argumento ontológico modal de Plantinga, tá? Você não tem onde colocar seus pés, porque você tem que contar com a abstração, um esforço de abstração do intelecto para subir até o cume. É isso que você tem que fazer. Ao lado você tem uma escadinha de cordas com pauzinhos como degraus. Ela tem mais segurança, mas ainda é instável. Mas pelo menos tem o degrau, que é o chão do realismo aristotélico. É o argumento cosmológico Calan. Tá? Também vai exigir muito esforço, mas você pode chegar lá. Agora, você pode também andar por esse túnel, que vai te levar até um elevador, que vai te levar até a superfície. Aqui temos as 5 vias, que vai te levar com conforto e segurança, pisando no firme chão da metafísica atomista e aristotélica. E, meus amigos, qual você acha que é o modo mais seguro e perfeito para vocês subirem? E também confortável. Porque, afinal, se você subir pela corda do argumento do Plantinga, você pode cair lá de cima, quiçá nunca mais conseguir sair daí. Porque a queda pode ser fatal ou te invalidar. E você ficará no fundo do poço do ateísmo. A escadinha de corda pode te levar lá? Pode, mas é tipo né? É algo incompleto. O argumento cosmológico Calan é a segunda via truncada. Fiquemos com Santo Tomás, meus amigos. Estudem Santo Tomás. Esqueçam essas monstruosidades que vocês acabaram de ouvir. É divertido ver o William Craig batendo em ateus. É divertido. Eu até hoje vejo, confesso. Eu gosto da sua retórica brilhante. Mas, infelizmente, os seus argumentos não se sustentam quando a gente senta e estuda, sem a pressão da plateia, sem o cronômetro do mediador e sem a interrupção do interlocutor. Querem uma verdadeira prova cabal do ser de Deus? Querem estudar ela mais perfeitamente? Fique com Santo Tomás. E, claro, vocês podem também fazer isso a partir
da assinatura do Clube de Membros, tá? A partir de R$ 4,99 por mês. Então, encerro por aqui, meus amigos. Fique com Deus e até o próximo vídeo.